Meus queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos juntos mais uma vez nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições do quarto trimestre de 2019, lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes e, para a glória do nome de Jesus, muito bem comentadas. Estamos tratando sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus a partir dos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Só retomando algo que nós falamos na primeira aula, o livro de Crônicas tem uma característica sacerdotal, o livro de Reis tem uma característica profética e os livros de Samuel têm uma característica real. Então, nos livros de Crônicas, o chamado de Deus, os vocacionados por Deus, tem uma visão, uma ação sacerdotal, né, mediadora entre Deus e o povo. Nos livros de Reis, os chamados por Deus, escolhidos por Deus, têm uma ação profética, são a voz, o representante de Deus no meio da nação. E nos livros de Samuel, os vocacionados por Deus são líderes que estão sob a liderança, sob a ordem de Deus, pela égide do Senhor, estão liderando o povo de Deus a fim de promover uma nação justa, a fim de promover uma nação que exerça o chamado de Deus no dia a dia, na sua vida cotidiana. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa EBD Online. Estudaremos nessa aula a lição de número 5. Vamos à lição de número 5 do dia 3 de novembro de 2019. O título da nossa lição é A Instituição da Monarquia em Israel. Nesta lição, nós aprenderemos que não era, pelo menos neste momento em que o povo pede um rei, não era o desejo de Deus que o povo tivesse um rei. O livro de Samuel vai nos mostrar essa transição da teocracia para a monarquia. A teocracia vem de dois termos gregos, xeos, que é Deus, mas cracia, que é governo, então governo de Deus. O livro de Samuel e sobre a liderança do profeta Samuel ocorre essa transição da teocracia para a monarquia, onde um monarca está governando, onde as leis emanam de um líder. Nós entendemos que não era o desejo de Deus, pelo menos neste momento, que isso acontecesse. O povo pediu um rei, Deus deu para eles um rei. Entretanto, a monarquia em Israel é o que nós chamamos de monarquia teocrática. Por que uma monarquia teocrática? Porque através do povo de Israel, quero deixar isso aqui bem claro, é uma monarquia teocrática. Monarquia, vamos ver se dá para entender ali, ó, monarquia teocrática. Teocrática. Monarquia teocrática. Porque não obstante ser um monarca, não obstante ser um rei que está reinando, ele está fazendo isso debaixo da ordem de Deus. Então a monarquia judaica é sempre uma monarquia teocrática. O que nós vamos entender nessa lição é essa instituição dessa monarquia. E eu sempre digo, repito, neste momento pelo menos, a monarquia não era um desejo de Deus para Israel. Não era um desejo, ou seja, vontade decretiva, mas foi uma vontade permissiva. Deus permitiu que o povo de Israel tivesse um rei conforme aquilo que eles estavam pedindo, e Deus deu a eles um rei que seria aceito pelo coração do povo, da maneira como o povo estava naquele momento. Nós trataremos dessas coisas durante esta nossa quinta aula. Vamos ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe:
Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então, os anciãos, que eram os conselheiros de Israel, vão até Samuel. Por que que eles vão até Samuel? Eles vão motivados, porque os filhos de Samuel não seguiram seus caminhos. Ó. Os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então, não obstante os filhos de Samuel não se degenerarem tanto quanto os filhos de Eli, nós percebemos que os filhos de Samuel também não seguiram os seus passos. Samuel já estava velho, os anciãos estão percebendo então que eles vão ficar sem uma liderança, e a gente vai ver a verdade disso quando Saul assume a liderança e guerreia contra os amalequitas, né? Nós vamos perceber isso, vence os seus primeiros inimigos. Então, os anciãos estão percebendo que o povo vai ficar sem liderança e eles pedem um rei. Vamos à verdade prática da nossa lição. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha sofrer dolorosas consequências. Nós já tratamos aqui que não era, pelo menos neste momento, a vontade de Deus que o povo tivesse um rei. E nós aprendemos com isso que é preciso buscar a orientação de Deus em todas as coisas. Nas coisas mais simples da vida, nós precisamos buscar a orientação de Deus. Porque se nós seguimos a orientação de Deus, nós não sofreremos consequências dolorosas. Às vezes, eu digo que nós precisamos aprender a buscar as consequências, buscar a orientação de Deus nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, vou comprar um carro. Eu já tenho dinheiro, Deus já direcionou, já abriu a porta. Qual a dificuldade de pedir a orientação de Deus? Deus, o que carro o Senhor quer que eu compre? Me ajude a escolher, não pautado na vaidade. Me ajude a escolher pautado naquilo que é bom, para que o teu nome seja glorificado. Meus queridos, nós precisamos entender isto. Precisamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Paulo ensinou isso. Ele disse, olha, fazei tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós nos preocupamos e entendemos que todas as decisões que nós tomamos são decisões para glorificar o nome do Senhor Jesus, nós consultamos a Deus, buscamos a orientação de Deus. Então temos uma chance muito maior de acertarmos e de fazermos conforme aquilo que Deus quer. Vamos ao ponto central da nossa lição. O crente deve pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão. Pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão. Eu sei que tem coisas na nossa vida que aparentemente Deus já deixou a gente decidir do jeito que a gente quer. Mas quando nós pedimos decisão a Deus para tomar qualquer decisão, nós declaramos para Deus a nossa dependência. É lógico que quando eu digo que nós declaramos para Deus a nossa dependência, eu digo isso em termos humanos. Mas nós mostramos para Deus que somos inteiramente dependentes dele em tudo, em todas as coisas que nós fazemos, em tudo o que nós planejamos. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral, mostrar que para tomar decisões, o crente deve pedir orientação a Deus. O povo de Israel tomou a decisão sem pedir orientação a Deus e sofreu as consequências por isso. Então, o objetivo geral da nossa lição é esse. Os objetivos específicos: conceituar a monarquia judaica, explicitar a escolha de Saul como rei. E terceiro objetivo específico, especificar o rei que o povo escolheu. Né? Então, eu faço uma ressalva nisso aqui, eu preciso fazer essa ressalva, especificar
o rei que o povo escolheu. Não foi o povo que escolheu Saul. O povo pediu um rei. Então, que isso precisa ficar muito claro para nós. O povo pediu. O povo pediu um rei. Quem escolheu Saul como rei? Deus. Deus escolheu Saul como rei. O Senhor disse a Samuel assim: amanhã, por estas horas, vai aparecer um rapaz na sua casa. Unge-o, porque eu o tenho escolhido como príncipe sobre o meu povo. Isto é claro no texto bíblico. Deus escolheu Saul como rei. Leitura bíblica em classe. Samuel capítulo 8, versículos 4 ao 7 e o capítulo 10, versículo 1 ao versículo 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão ou por príncipe, em outra versão, sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Algumas coisas são importantes e eu quero destacá-las aqui nesse texto. Algumas coisas são relevantes dentro da nossa proposta aqui. É claro que o texto é todo importante, o texto é todo relevante, mas dentro da nossa proposta eu quero destacar algumas coisas. Então, primeiro, nós já falamos que os anciãos de Israel foram até Samuel e eles tinham uma razão, eles tinham um motivo de pedir um rei. Então, quem se aproxima são os anciãos de Israel. E eles se aproximam de Samuel para pedir um rei, porque os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos de Samuel. Ou seja, o povo estava agora sem uma liderança. Samuel já estava velho e, como líder, ele não conseguia, por exemplo, sair à batalha. A gente vai perceber que no caso de Saul tinha que esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício, e aquilo era uma segurança que os homens tinham na batalha. Essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel.
Por quê? Eles pedem um rei. Qual é o equívoco do povo de Israel aqui, ó? Dá-nos um rei para que nos julgue. Eles estão pedindo um rei para que julgue a causa deles. Ou seja, Samuel deixaria também de ser o juiz. E eles estão pedindo um rei como tem todas as demais nações, né? Constituindo um rei para que ele nos julgue. O que o povo precisava entender aqui é que, não obstante ter um rei, Samuel poderia continuar sendo o juiz. Samuel poderia continuar julgando o povo. Então eles estão querendo fazer uma mudança radical. E outra coisa, eles estão fazendo essa mudança radical observando as demais nações, querendo copiar as demais nações. E isso é perigoso quando o povo de Deus copia o mundo. Quando o povo de Deus copia as demais nações. Na verdade, o povo de Deus tem que ser um referencial para o mundo, um referencial para as demais nações. E esse é um problema grave que está acontecendo aqui, nesta situação que o povo pede a Deus um rei. Então, o Senhor disse a Samuel que ele deveria ouvir a voz do povo em tudo e ficasse tranquilo, que eles não estavam rejeitando a Samuel, mas estavam rejeitando o próprio Senhor. Dentro do texto do capítulo 10, quando Saul é ungido como rei, nós temos algumas coisas também muito relevantes a serem observadas no texto. Samuel tomou o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul. Samuel beijou Saul, ou seja, demonstrando afetividade em relação a Saul. Samuel demonstra aqui que ele não é ciumento. Isso aqui é um grande aprendizado para nós. Quando nós estamos numa congregação e outro obreiro vai assumir, eu vou falar assim né? Vou falar eu, para não falar ninguém. Não vou acusar ninguém. Aí eu sei que vou ser substituído por um obreiro. Aí eu começo a falar, irmãos, ó, eu vou sair, mas o obreiro que está vindo aí, ó, vocês tomam cuidado por causa disso. Já vou fazendo um monte de recomendações. Ou seja, na verdade, eu estou com ciúme daquele que vai chegar. Isto não ocorre com Samuel. Samuel sabe que Saul vai assumir. Saul vai ter a primazia da liderança agora sobre o povo. Samuel continua sendo o sacerdote. Samuel continua sendo um líder espiritual. Mas Saul agora tem a primazia de liderança sobre o povo. E ele beija Saul. Ele mostra para Saul que ele não tem ciúme. É o que Saul não soube entender em relação a Davi e teve ciúme de Davi. Ele beija, ele ungiu e ele fala, você vai sair, partir de mim, vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zelza, e eles te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar. Depois você vai passar no carvalho de Tabor. E ali te encontrarão 3 homens. E eles te darão. Eles te perguntarão como está e te darão 2 pães. Isso aqui é muito importante, ó, e relevante. Depois ele se deveria seguir a Gibeá Elohim, que quer dizer montanha de Deus. E aqui o texto já vem traduzido para o que significa o termo. Ele iria à montanha de Deus. Ele encontraria guarnição de filisteus. Ele entraria na cidade, acharia um grupo de profetas, aqui fala rancho de profetas, e o Espírito do Senhor se apoderaria dele. Ele profetizaria com esses profetas e o Senhor o transformaria em outro homem. Saul aprende 3 coisas magníficas aqui. A primeira coisa que Saul aprende, no sepulcro de Raquel. No sepulcro de Raquel, Saul aprende que Deus pode se responsabilizar, ou Deus pode fazer, se ele entendesse o chamado, se ele entendesse a unção que ele tinha recebido, o Senhor faria aquilo que ele não conseguiria fazer.
Ou seja, ele sai para procurar as jumentas do seu pai. Ele está voltando para casa agora, não como um pastor de jumentas, mas como rei. Porém, as jumentas estão perdidas. Ele está voltando para casa e esses homens que estão no sepulcro de Raquel diz: já acharam-se as jumentas do seu pai. Deus está dizendo para Saul o seguinte: se você atentar para a minha unção sobre a tua vida, eu posso resolver aquilo que você não consegue. É lógico que Deus está fazendo aquilo que Saul não consegue fazer. Saul poderia voltar para casa como rei e algumas pessoas iam dizer: beleza, ele voltou como rei, mas ele não cumpriu a obrigação dele. Ele foi procurar as jumentas e as jumentas não foram encontradas, elas estão perdidas ainda. Aí o próprio Deus faz as jumentas voltarem, o próprio Deus faz as pessoas encontrarem de volta essas jumentas. Deus está dizendo: ó, se preocupe com a minha unção sobre a sua vida, porque eu posso resolver para você aquilo que você não pode resolver. No carvalho de Tabor, Saul vai aprender uma segunda coisa muito importante. Os homens que encontram com ele têm 3 bolos de pão, o outro tem um odre de vinho e o outro 3 cabritos. E eles vão dar 2 pães para Saul. E o texto diz que Saul deveria receber esse pão da mão deles. Se você ler a história de Saul, quando as jumentas se perderam e ele não as encontrou, o servo dele diz assim: vamos a Ramá, porque ela tem um vidente, que era Samuel, né, o profeta, o vidente, aquele que vê o futuro, e ele pode nos falar onde estão as jumentas do seu pai. A Bíblia diz que Saul fala com o seu servo assim: nós não temos nada para levar, porque era comum, ao ir ao homem de Deus, levar um presente. Aí Saul diz assim: acabou-se o pão do nosso alforje. O moço de Saul ainda tinha algum dinheiro e ele leva. O que Deus está dizendo para Saul aqui? Que ele vai receber 2 pães. Era como se fosse um para ele e um para o moço. Deus está falando: se você preocupar-se com a minha unção que está sobre a sua vida a partir de agora, eu sou o Deus que posso providenciar tudo o que você precisa. Ou seja, é o Deus da providência, é o Deus que vai prover para Saul tudo aquilo que ele precisa. E depois em Gibeá Elohim, lá no outeiro de Deus, Deus vai ensinar a terceira coisa para Saul: o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Em Gibeá Elohim, Deus está ensinando para Saul que Deus poderia lhe dar poder espiritual para exercer a função para a qual ele fora ungido. Então Deus ensina para Saul que ele pode resolver. Se Saul se preocupasse somente com a unção de Deus sobre a vida dele, Deus pode resolver aquilo que ele não consegue. As jumentas se foram encontradas. Deus pode suprir todas as suas necessidades. Deus está dando a provisão que era necessário para ele. E Deus pode lhe dar poder para fazer tudo aquilo que a unção exige dele. Então nós temos esse aprendizado na leitura bíblica em classe. Nós vamos aqui de forma muito rápida, porque essa nossa aula passamos o grande tempo dela na leitura bíblica em classe, mas você vai perceber que tudo que nós já tratamos aqui é o que o comentarista também vai tratar na lição, e algumas outras coisas a gente acrescenta aqui, tá ok? Então vamos à introdução da nossa lição. Na nossa introdução, o pastor Osiel Gomes, ele nos fala que, embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio segundo a sua vontade. Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, ou seja, não era, como nós falamos, um desejo de Deus, pelo menos neste momento. Nesta lição, nós estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul como primeiro rei de Israel e o mérito desta escolha. Então nós estudaremos 3 coisas nessa lição. Primeiro, a razão da monarquia, a escolha do rei Saul e o mérito desta escolha. O que nós entendemos aqui? Algumas pessoas falam que era da vontade de Deus que eles tivessem um rei, porque em Deuteronômio, Moisés já havia alertado o povo que eles entrariam na terra e iam querer um rei como modelo das demais nações.
O que nós entendemos aqui é que Deus sabia disso, mas presciência não tem nada a ver com vontade decretiva de Deus. Presciência é Deus saber o que vai acontecer antes que as coisas aconteçam. Vontade decretiva de Deus é Deus determinar que as coisas aconteçam daquela forma, do jeito que está acontecendo. Então são coisas distintas, presciência e vontade decretiva de Deus. Deus sabia que ia acontecer. Isso não quer dizer que Deus decretou que acontecesse daquela forma. Tá ok? Primeiro ponto da nossa lição. Por que a monarquia? Por que a monarquia? Nosso comentarista vai nos colocar aqui, que por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. O que é esse orgulho nacional? É o povo de Israel dizendo para o mundo inteiro: nós temos um rei. Nós somos como as demais nações. Né? A razão também não seria a necessidade de uma liderança? É só realmente esse orgulho nacional? Ou o povo está pedindo também uma liderança? Sem dúvida nenhuma, como nós já abordamos, o povo estava sem uma liderança. Os filhos de Samuel não tinham seguido seus passos. Então esta falta de liderança leva também o povo a pedir um rei. Esse sentimento de orgulho nacional, ele existe. É como se Israel estivesse dizendo, como nação, nós somos tão bons quanto vocês. Aliás, somos melhores porque temos um rei agora e a terra é nossa, vamos conquistá-la. Enfim, isso é o orgulho nacional. Mas há também aqui a carência de um líder. Ainda dentro desse primeiro ponto, o nosso comentarista, ele nos coloca aqui, que os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua vocação sacerdotal e profética. Percebam que essa vocação sacerdotal e profética é aquilo que repousava sobre Samuel. Samuel era profeta, Samuel era juiz e Samuel era sacerdote. Então o que o povo está rejeitando aqui? Essa vocação sacerdotal e profética. O povo está escolhendo somente uma política meramente humana. Eles querem somente o rei. Deus está governando sobre eles porque é a teocracia. Mas eles estão fugindo de uma política com uma vocação sacerdotal e profética e escolhendo uma política meramente humana. É um perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para limitar-se a instituições terrenas. Meus queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é que, como povo de Deus, nós somos diferentes. Somos chamados por Deus para fazer a diferença. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma ação política também. Nós temos que gerir. Se você é um gerente de uma empresa, se você é um empresário, você precisa de uma gestão política. Se você é um médico, se você é um assistente social, você precisa de uma gestão na sua vida profissional. Mas nós precisamos fazer a diferença com uma vocação sacerdotal e uma vocação profética, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, o fracasso dos filhos de Samuel. Infelizmente, os filhos de Samuel fracassaram, como nós já tratamos aqui. Infelizmente, os filhos de Samuel não entenderam a sua vocação, mesmo não sendo perversos como os filhos de Eli, infelizmente eles fracassaram. Né? E aí nós temos algumas questões que são relevantes e que o pastor Osiel Gomes nos coloca aqui. Às vezes as pessoas criticam muito sobre um filho de pastor ser pastor. E biblicamente, não há problema em um filho de pastor ser pastor. Entretanto, isso não pode se dar por conta do amor paternal, mas por uma vocação confirmada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. Nós temos, por exemplo, aqui na Academia de Pregadores, nós temos alguns pastores que são filhos de pastores. Temos professores que são pastores e são filhos de pastores. Mas são filhos de pastores porque têm um ministério confirmado por Deus. Eu falo que é o desejo de todo pai que o seu legado fique para o seu filho
e o filho o substitua. É um desejo de todo pai que isso aconteça. Agora, isso tem que acontecer debaixo de uma ordem de Deus, liderados pelo Espírito de Deus e chamados vocacionalmente por Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto: rejeitando os planos de Deus. Israel rejeitou o plano de Deus, e nós aprendemos que Deus é onisciente, ele sabia que esse momento chegaria. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. Entendemos que é preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes e não podemos perder a perspectiva de que Deus é que dá líderes à sua igreja. Como já falamos aqui, esse momento de ter um rei poderia chegar, poderia acontecer futuramente, poderia. Só que o povo de Israel pediu esse rei antes da hora, fora do tempo e fora da direção de Deus. É preciso acreditar que Deus dá líderes à sua igreja. Segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre a escolha de Saul como rei. Por que Saul foi escolhido como rei? O rei Saul foi ungido pela soberania da vontade de Deus. Ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu Saul. O povo pediu um rei, fora do momento, fora da vontade de Deus. Mas Deus falou com Samuel: amanhã, por estas horas, vai aparecer um rapaz na sua casa, unge-o, porque eu o tenho escolhido como príncipe sobre o meu povo. Então Saul foi ungido pela soberania da vontade de Deus. Segundo parágrafo, a unção de Saul por Samuel. Samuel o beijou, como nós falamos, sobre um sinal de afeição e admiração pessoal, e a cerimônia de unção simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Como já falamos, Samuel, ao beijar Saul, demonstra que ele não era ciumento, como o próprio Saul se demonstrou depois, né? O próprio Saul manifestou depois um grande ciúme, mas ele tinha uma admiração pessoal. E essa cerimônia simbolizava, sem dúvida nenhuma, essa investidura divina. A unção no Antigo Testamento, nós já tratamos disso, fala de uma escolha. Então Deus estava escolhendo Saul para este tempo. Terceiro parágrafo deste segundo ponto: os sinais da confirmação da unção. Nós já tratamos isso aqui, ó. Saul encontra, o nosso comentarista coloca aqui, Saul encontra as jumentas de seu pai. E, na verdade, ele coloca aqui que Saul encontrou essas jumentas, mas não foi Saul que as encontrou. As jumentas foram encontradas dentro daquela perspectiva que nós tratamos, que Deus está mostrando para Saul que Deus poderia resolver aquilo que ele não conseguiria resolver. Ele encontrou com os 3 homens do Monte Tabor, nós já tratamos disso aqui, recebeu 2 bolos de pão, e Deus estava mostrando para ele que Deus era capaz de sustentá-lo, e ele teve também a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. Saul não encontra as jumentas, mas as jumentas voltam para casa, outros servos as encontraram. Eu acredito que elas voltaram num lugar que elas conseguiram ser encontradas pelos servos da casa, e esses eram sinais da confirmação da unção de Deus sobre a vida de Saul. Terceiro ponto da nossa lição: o rei que o povo escolheu. E aqui eu faço novamente essa ressalva: não foi o povo que escolheu. Em 1 Samuel, capítulo 9 e versículo 16, eu faço questão de ler o texto. 1 Samuel, capítulo 9 e o versículo 16, nós vamos encontrar o próprio Deus falando isso para Samuel. Amanhã, ora o Senhor, um dia antes de Saul chegar, versículo 15, ora o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo:
amanhã, a estas horas, te enviarei. Almeida Revista e Atualizada, é a versão que eu estou lendo. Amanhã, por estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Eu até disse anteriormente que isso foi confirmado na batalha contra os amalequitas, que Saul venceu. Não é contra os amalequitas. Faça aqui uma correção. É contra os filisteus. Saul venceu os filisteus. Os amalequitas, Saul deixou de cumprir a ordem de Deus, como Deus tinha ordenado de matar todos os amalequitas e não levar nada. Então, ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então, 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 e 16, façamos aqui a correção, versículos 15 e 16, mostra que não foi o povo que escolheu o rei, mas Saul foi escolhido pelo próprio Deus. Nós temos aqui algo que o pastor Osiel Gomes nos coloca aqui de forma magnífica. Eu já disse na aula anterior que eu até o parabenizei, né? Humildemente, sem dúvida, porque é só um reconhecimento. O parabenizei no grupo nosso de professores da Academia de Pregadores pelos comentários. Ele coloca que Saul era o candidato que enchia os olhos. Fisicamente era um homem notável. O povo não via nada além de aparência humana. Quando nós olhamos para Saul, surge uma pergunta em nosso coração. A gente sabe que Saul não era o rei que tinha coração de rei, mas tinha aparência de rei. Só que não foi o povo que escolheu, foi Deus que escolheu. Agora, por que Deus escolhe um rei dessa forma? Por que Deus escolhe um rei que enchia os olhos, que fisicamente era um homem notável? O povo não via nada além dessa aparência humana. Deus dá ao povo um rei conforme Deus sabia que o coração deles aceitaria. O que nós queremos explicar e tirar de lição aqui para a nossa vida? O povo está pedindo um rei fora da hora. Não é a vontade de Deus. E Deus vai dar um rei porque o povo está pedindo. Só que se Deus desse para eles um rei como Davi, por exemplo, que era um menino, neste momento, eles não aceitariam, porque eles estão querendo um líder para a batalha. Então o rei que Deus dá é o rei Saul. A Bíblia diz que do ombro para cima não havia ninguém mais alto do que ele, mais belo do que ele. Então Deus sabe que ao dar este rei, mesmo na sua presciência, sabendo que Saul traria problemas depois, mas seria o rei que o povo aceitaria. Davi não é o rei segundo o coração de Deus, ele é o homem segundo o coração de Deus. Isso é muito mais amplo, isso é muito maior. Deus está dando um rei conforme o coração do povo vai conceber. Deus sabe dos problemas que Saul vai trazer depois. Porém, Deus dá a Saul a oportunidade de fazer diferente. E Deus dá também ao povo um rei conforme eles queriam, para mostrar que eles estavam fora da direção de Deus. Vamos então ao segundo parágrafo desse terceiro ponto. Os direitos do novo rei. Quais eram esses direitos? O próprio Samuel vai mostrar para o povo quais eram os direitos do novo rei. Essas exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político, né? Que o povo tanto desejava, que era um padrão das nações gentílicas. Então o povo está dizendo: vocês querem um rei? Se não estão aliás, Samuel está dizendo: vocês querem um rei? Não estão satisfeitos com Deus reinando sobre a vida de vocês, mas tem um preço a pagar. E ainda assim o povo aceita. É incrível como muitas vezes, mesmo sabendo que o preço a pagar é alto, nós preferimos andar num caminho que Deus não quer que nós trilhamos, do que andar no caminho que Deus quer que nós trilhemos, e é um caminho de bênção para a nossa vida. Terceiro parágrafo, o novo sistema político e o aspecto teológico. Primeiro aspecto teológico, o Senhor não se afastaria da nação de Israel. Eu anotei aqui na lição que o pai não abandona o filho
devidos erros. O pai de verdade que ama o filho, ele corrige, ele disciplina o filho, mas ele não abandona o filho por causa dos erros que o filho comete. Deus não abandonaria a nação. A promessa de Deus é sempre maior do que os erros que a nação comete. Então é um novo sistema político que eles vão viver, mas Deus estará ali ao lado do povo, porque Deus não vai abandoná-los. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Porém, os sacerdotes e os profetas representariam o governo de Deus, representaria Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Então nós temos, neste novo modelo, nesse novo sistema político, na vida de Israel, nós temos uma liderança centralizada na pessoa do rei, mas nós temos como representantes de Deus o sacerdote e o profeta. E essas três pessoas serão direcionadas por Deus, porque o próprio Deus continua conduzindo o seu povo pela história. Então não é porque a monarquia chega que Deus abandona. O povo pede um rei, Deus dá a eles o rei. A liderança política está centralizada na pessoa do rei, mas a liderança espiritual ainda está sobre o sacerdote e o profeta. E através dessa liderança espiritual e liderança política, Deus conduziria o seu povo pela história. Vamos a duas considerações importantes, já aqui no final dessa nossa quinta aula. Primeiro, a monarquia judaica não foi vontade decretiva de Deus. Só sintetizando, porque nós já tratamos isso aqui. Não foi vontade decretiva, foi vontade permissiva. Mas Deus continuaria conduzindo o seu povo. Segundo, o povo rejeita a liderança política de Deus, mas não o rejeitam como Senhor. Se nós lermos 1 Samuel, capítulo 12, dos versículos 19 ao versículo 25, tem um texto que vai deixar isso muito claro para nós. 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 19 ao versículo 25. Todo o povo disse a Samuel. Aliás, nesse texto, Samuel está fazendo uma avaliação da sua liderança sobre o povo. E o povo vai dizer a Samuel que ele nunca foi infiel, que ele foi justo com o povo. E aí todo o povo disse a Samuel: roga pelos seus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandes coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que o povo rejeita a Deus como uma liderança política. Eles querem um rei. É o que está escrito aqui. Eles querem um rei. A liderança política será centralizada sobre o rei, mas eles ainda temem a Deus. Eles ainda pedem a Samuel: não cesses de orar a Deus por nós, porque nós fizemos coisas más e acrescentamos ainda mais este pecado. Eles reconhecem o seu erro e por isso Deus não abandona o seu povo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te prospere de forma poderosa. Semana que vem estaremos novamente aqui na Academia de Pregadores, continuando com a nossa sexta aula.
E eu aguardo você. Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva, em nome de Jesus.